Você realmente já tentou entender a humanidade? Se você já mergulhou em Reverso em 1999, aprendeu rápido a regra não escrita. Os arcanistas nasceram para sofrer perseguição, preconceito e uma tragédia contínua parecem ser o destino inevitável de cada um deles, mas resumir a dor do jogo a isso é ignorar a metade mais sombria da história. A verdadeira genialidade do roteiro está em fugir do óbvio e mergulhar de cabeça nas áreas cinzas, porque sim, a humanidade é a grande força opressora desse mundo, mas em contraste, os humanos são também os que acabam mais destroçados no fim. Enquanto os arcanistas lutam contra o preconceito e a tempestade, a humanidade luta contra a própria mente. O que vemos em tela são humanos afundando no niilismo, na loucura e em um ódio visceral por si mesmos. É uma ironia quase sádica. A espécie que empunha as armas e machuca os outros é exatamente como no mundo real, a que mais sangra pelas próprias mãos. Hoje, nós vamos descer até o fundo desse abismo. Vamos analisar a psicologia por trás desse desespero e entender de verdade qual é o peso e o custo de ser apenas humano em um mundo que está lentamente desaparecendo. Como quase tudo nesse universo, a raiz do desespero humano converge para um único nome, a tempestade. E aqui existe um paradoxo fascinante. Em muitas narrativas, cataclismos de grande escala tornam-se tão abstratos e colossais que o espectador perde a capacidade de empatizar com a tragédia. O fim do mundo vira apenas irreal. No entanto, em Reverse, a lógica opera em outra frequência. A tempestade não é meramente um evento sci-fi de proporções universais. Ela é, acima de tudo, íntima. Ela é sádica, cirúrgica e assustadoramente fácil de projetar na nossa própria realidade. Isso porque o terror da tempestade não está apenas no fato dela apagar séculos de história, mas sim no fato de que, em um piscar de olhos, ela apaga o cotidiano, ela leva o seu vizinho, a sua família e as pessoas com quem você já se relacionou e até mesmo as memórias que fundamentam a sua própria sanidade. E é exatamente nesse cenário de apocalipse regressivo que surge o contraste mais fascinante de toda a obra. Diante do fim do mundo, a mente dos humanos estilhaça, enquanto os arcanistas mostram uma assustadora capacidade de adaptação. O motivo disso é uma pura ironia histórica. Os arcanistas passaram séculos à margem, foram caçados, oprimidos e aprenderam a sobreviver no caos. Quando a tempestade reescreveu a realidade, eles já sabiam como caminhar no escuro, na dor e no sofrimento, encontrando brechas para respirar, se reinventar e até sorrir na beira do abismo. A humanidade, por outro lado, era viciada na ilusão do controle e acostumada à vitória. Sem magia, os humanos ergueram seu império sobre a lógica, a ciência e a certeza absoluta de que dominavam a natureza. Por isso, quando a tempestade impôs regras que a razão e a lógica não conseguiam explicar, que a ciência não podia combater, o orgulho humano virou pó. Diante de um jogo impossível, eles simplesmente travaram, quebraram, a um ponto do qual não se volta mais, e a cada derrota, menos fundações firmes possuíam. Os antigos reis da Terra iniciaram uma marcha lenta em direção à loucura, sem passado para lembrar e sem futuro para planejar. O que restou foi o vazio, o niilismo e um ódio visceral pela própria impotência. Por isso, quando olhamos para o estado atual desse universo, uma verdade incômoda vem à tona. Humanos e arcanistas não jogam mais no mesmo tabuleiro. Os humanos são os herdeiros de um sistema morto, agarrados a um mundo que deixou de existir. Já os arcanistas são os abençoados e portadores de uma nova lógica, alimentada pela própria tempestade. E é essa virada de chave que muda tudo quando tiramos os olhos das injustiças do passado e focamos nos sobreviventes do agora. Vemos a balança virar com uma violência brutal. A humanidade não está apenas perdendo a guerra contra o tempo, ela está perdendo a guerra contra si mesma. Se você prestar atenção nos detalhes de Reverse, nos relatórios de Greta e nas memórias escolares da Fundação, perceberá que a ciência é, na verdade, o grande divisor de águas dessa história. Em um passado distante, os arcanistas estavam na dianteira da evolução. Eles usavam seus dons para prosperar em paz, até que a perseguição começou, forçando-os a lutar apenas para sobreviver. O progresso arcanista congelou, e foi exatamente nessa brecha que a ciência humana disparou. A humanidade dominou a natureza, escreveu a cadeia alimentar e passou a olhar para os arcanistas como selvagens atrasados, mas essa hegemonia durou apenas até o céu cair. O Centro de Computação Científica Laplace sempre foi o maior símbolo da arrogância humana. No início do caos, suas maiores mentes acreditavam fielmente que poderiam calcular, prever e vencer a tempestade, mas as primeiras tempestades esmagaram essa ilusão sem piedade. Eles descobriram que o problema não era apenas físico, mas ontológico. Dependendo da era em que caíam, os computadores em que tanto confiavam falhavam e os dados evaporavam no ar,
Séculos de genialidade humana, adquirida pelo esforço de diversos gênios, aos poucos foram sendo apagados da existência, como se nunca tivessem importado. Imagine sentar para jogar xadrez contra o universo e descobrir que de uma hora para outra, as suas peças começaram a derreter na sua mão. As regras que mantinham o mundo em pé haviam sumido. A ciência, o verdadeiro Deus do homem moderno, estava morrendo e não havia nada que eles pudessem fazer para impedir. Sem a física para explicar a realidade e sem uma história linear para justificar sua existência, a humanidade desabou em um vazio absoluto. O niilismo deixou de ser uma filosofia e virou um estado de espírito. O exemplo mais claro disso é, obviamente, o Enigma, um dos intelectuais mais brilhantes da Laplace original. Ver a realidade se desfazer e em seguida testemunhar seus colegas e companheiros serem apagados por uma força incompreensível que ele não podia vencer quebrou sua mente. Ele abandonou a ciência para se afogar em álcool e luto, rejeitando o mundo e aqueles que queriam salvá-lo, como Z e Lucy, e rompendo até mesmo com sua própria irmã, que diferente dele, ainda insistia em lutar. Assim como o Enigma, a humanidade já estava morta, só esqueceram de enterrá-la, mas o roteiro do universo ainda não havia gastado toda a sua crueldade. Enquanto afundavam no vazio, uma última ironia, um golpe muito mais amargo para o ego humano, chegou a salvação da ciência. Não houve nada mais humilhante para o orgulho da humanidade do que ver a sua própria criação, a ferramenta que usaram por séculos para oprimir, só voltar a funcionar nas mãos dos seus opressores. Quando os arcanistas como Lucy, X e Urit assumiram a Laplace, eles fizeram o impensável, fundiram a metodologia científica com o arcano. Essa revolução destravou uma nova era de avanços e trouxe uma centelha de esperança para o mundo. Mas vamos ser honestos sobre o que isso significou para os humanos comuns. Ver a sua maior invenção sendo aperfeiçoada por selvagens não foi um alívio, foi uma sentença final. Foi a confirmação cruel, esculpida em pedra, de que eles se tornaram absolutamente descartáveis. O tempo da humanidade havia acabado e o novo mundo havia fechado as portas para eles para sempre. Agora, o grande truque narrativo de Reverse está exatamente onde o jogo aponta a câmera. Como a trama principal segue quase que exclusivamente os passos de Vertin e do seu grupo de arcanistas, a tragédia humana não nos é entregue em uma bandeja de prata. Ela acontece nas sombras, ela se desenrola no plano de fundo, longe do centro do palco. Por isso, se quisermos medir a real escala desse apocalipse psicológico, precisamos fazer o que a maioria dos jogadores não faz: tirar os olhos dos protagonistas e investigar os humanos comuns que cruzaram nosso caminho. Cada um desses indivíduos, que muitas vezes parecem apenas rostos secundários na nossa jornada, funciona como um estilhaço de um espelho quebrado. Analisados sozinhos, eles revelam dores individuais, mas quando juntamos essas peças, o silêncio dessas histórias grita. O que surge diante de nós é um mosaico assustador de uma espécie inteira sendo moída, lenta, implacável e silenciosamente por uma nova realidade que não tem mais espaço para ela. E é olhando para esses nomes que entendemos o verdadeiro custo de ser um humano normal na era da tempestade. Quando analisamos os destroços da humanidade, o nome de Greta Hoffman surge como um caso absolutamente fascinante. A irmã mais velha do Enigma e investigadora sênior da Fundação seguiu um caminho oposto ao dele. Recusou-se a ser engolida pelo vazio do niilismo. Mas não se engane, Greta não é o símbolo da superação humana, e é muito menos prova de que vamos vencer no final. A história dela é muito mais amarga. Ela é o retrato de alguém que entendeu perfeitamente que perdeu o jogo, mas se recusa a sair da mesa sem deixar um legado. No início, como uma das primeiras a enfrentar a tempestade na linha de frente, Greta era a personificação da arrogância científica. Para sua mente estritamente racional, os arcanistas não passavam de lunáticos emocionais, um desprezo que ficou escancarado no seu encontro com a 77 e a escola de números. Só que o fronte de batalha não perdoa o orgulho. Viver no olho do furacão foi para Greta um processo violento de erosão psicológica. Ela viu equipes inteiras de colegas serem simplesmente rasgados da existência, assistiu de perto à desilusão que quebrou a mente do próprio irmão, enterrou amigas próximas como a Paulina e presenciou o suicídio sombrio de um prisioneiro da Manus, que previu a chegada de uma tempestade com uma exatidão matemática que a ciência humana jamais conseguiria replicar. E no ápice de todo esse caos e sofrimento, em vez de enlouquecer, Greta fez algo muito mais difícil. Ela se desfez de seu ego, pedaço por pedaço. Ela olhou para os fatos com uma frieza cirúrgica e aceitou a derrota inevitável da sua própria espécie. E a prova disso, o golpe de misericórdia no orgulho
humano que ela mesma deu está imortalizado no relatório de campo que Greta escreveu logo após testemunhar a tempestade de 1987, observando a ascensão de Vertin como timekeeper. Greta constatou uma verdade fria, dura e indiscutível. A era dos humanos havia chegado ao fim. Em uma guerra contra um inimigo invencível e sem lógica, apenas os arcanistas teriam chance de sobreviver. A partir desse momento, ela abandona qualquer crença de que a humanidade venceria sozinha e decide apostar no outro lado, não por um idealismo romântico ou bonito, mas pelo puro e sombrio pragmatismo. Se a humanidade era um barco afundando, ela colocaria suas fichas em quem conseguia nadar, e é essa lucidez cruel que torna a relação dela com a Marcus tão poética. Quando Greta resgata, protege e treina essa jovem arcanista, ela não está apenas cumprindo um dever de mentora, ela está passando o bastão, ela está transferindo todo o seu conhecimento, reconhecendo os próprios erros e depositando seus ideais, por mais tolos que fossem, nos ombros de quem caminharia em um futuro no qual a própria Greta já sabia que não estaria. Greta representa a aceitação pragmática do fim, alguém que, após quebrar, decidiu que morrer de pé ainda era válido, contanto que isso garantisse o futuro de outro. Mas nem todo ser humano tem a força ou a sanidade para aceitar o próprio funeral. Do outro lado da moeda, existem aqueles que, ao verem a realidade desabar, escolheram fechar os olhos para os fatos e mergulhar de cabeça em uma ilusão criada por eles mesmos. Se Greta representa a dolorosa aceitação do fim, Constantine encarna a recusa absoluta e violenta em morrer, onde um havia um barco afundando e decidiu salvar os nadadores, a outra decidiu construir um bote para continuar levando aqueles que não sabiam nadar para o futuro, nem que os pregos desse barco precisassem ser feitos com carne, sangue e sacrifício. Como vice-presidente da fundação, Constantine é o ápice da lógica fria e institucional. A lealdade dela não é a pessoas, mas a sobrevivência da estrutura. Quando a tempestade varreu os líderes moderados do mapa, ela não lamentou. Ela viu uma oportunidade em um mundo em colapso. O vácuo de poder é o playground perfeito para quem está disposto a sujar as mãos sem o peso da moralidade ou o medo do julgamento. Mas é aqui que a escrita do jogo nos entrega uma camada de complexidade assustadora. Por mais que ela opere como um verdadeiro demônio de saia, Constantine não é uma supremacista humana. Ela não nutre uma única gota de ódio ou preconceito real contra os arcanistas. Quer a prova mais desconcertante disso? Olhe para a relação dela com a Z. Quando perdeu a votação sobre as leis de proteção arcanista, ela não surtou, ela não rosnou e nem jurou vingança. Ela aceitou a derrota diplomática com uma leveza elegante e logo em seguida ainda deu um presente de aniversário para a rival. E é aí que ecoa a pergunta que não quer calar: se ela não odeia os arcanistas, por que ela alimenta os extremistas da fundação? Por que autoriza perseguições e experimentos desumanos contra eles? A resposta é um cinismo tão profundo que chega a dar frio na espinha, porque o ódio dos outros é puramente funcional. Para Constantine, o preconceito institucional é uma ferramenta de gestão. Enquanto soldados e cientistas da fundação odiarem os arcanistas, ela tem carta branca para usá-los como peões descartáveis. Sem enfrentar motins ou crises de consciência na sua equipe, o fanatismo dos seus subordinados é apenas um anestésico social para facilitar o trabalho no abatedouro. Como em uma partida de xadrez, onde o tabuleiro está se desfazendo, ela sabe que para salvar o rei, qualquer peça, do peão ao bispo, pode e deve ser sacrificada. No momento certo, você pode olhar para tudo isso e gritar que ela é um monstro que mergulhou nas sombras, e você não estará errado. Mas o verdadeiro horror de Constantine é que ela não é movida por sadismo ou crueldade gratuita. O sádico tortura por prazer, Constantine tortura por matemática. Ela é guiada pela terrível convicção de que enquanto o relógio do apocalipse está correndo, a moralidade é um luxo que a humanidade não pode ter. Na matemática sombria de sua cabeça, ou a humanidade suja as mãos em um banho de sangue para sobreviver, ou assina pacificamente o seu próprio certificado de extinção. E entre a extinção e o sangue, Constantine nunca teve dúvidas sobre qual caminho escolher. Só que se Constantine representa o terror que esmaga de cima para baixo no conforto de um escritório, o caso mais comovente dessa nossa análise sempre esteve nas ruas e escondido bem na nossa frente, desde o capítulo 2. Schneider encarna a resposta mais desesperada, poética e dolorosa para a pergunta que assombra cada segundo da obra e que ela mesma já fez: humanos ou arcanistas? Quem deve morrer? Quando cruzamos o seu caminho pela primeira vez, Schneider parece a própria personificação do caos arcanista. Ela empunha duas pistolas encantadas, lidera um sindicato da máfia e caça sem piedade qualquer opressor humanista, operando com uma crueldade de palco assustadora. Mas tudo aquilo era um teatro, uma armadura pesada, forjada no mais puro pânico. Nascida humana, em uma família humilde, cercada por um submundo governado pela lei do mais forte, Schneider entendeu muito cedo
cedo qual era o seu lugar na cadeia alimentar do Apocalipse. Ser humano era apenas ser uma vítima à espera do abate. Para sobreviver à violência das gangues e ao terror da tempestade, ela tomou a decisão que define a tragédia de sua espécie. Ela rejeitou a própria pele, ela arrancou sua identidade humana e costurou em si mesma a máscara de um monstro arcanista, acreditando que o medo dos outros seria o seu único escudo. Mas nesse universo, nenhuma mentira sai de graça, e o auge da tragédia de Schneider acontece quando a sua própria armadura se transforma em uma sentença de morte. Quando a Fundação se recusa a resgatar a sua família, justamente por olharem para ela e enxergarem uma arcanista, a ilusão cobra o seu preço em sangue. Abandonada pela instituição que deveria salvar os humanos e esmagada pela culpa, ela se entregou ao desespero e se jogou nos braços da Manus Indact, uma organização que lhe deu esperança apenas para brincar com a sua sanidade, torturando quem era próximo a ela, usando-a como uma arma sem ligar para seus sentimentos e a descartando quando não parecia necessária. E quando finalmente parecia que as coisas iriam mudar, o golpe de misericórdia não veio das armas do inimigo, mas sim de dentro, do único lugar onde ela achou que estaria a salvo, a maleta de Vertin. A maleta da Timekeeper era o santuário definitivo contra o fim do mundo, mas com uma regra implacável, ela só protege arcanistas. Ao olhar para a própria irmã e entender que não existia outro caminho, sabendo que a tempestade era implacável, ela tomou uma decisão, recusou-se até o fim a revelar a verdade. Mesmo diante da própria morte, ela se agarrou à própria máscara. Ela não queria que a Vertin se lembrasse de mais uma humana frágil que não pôde salvar. Ela queria que a Timekeeper levasse para o futuro a ilusão pela qual ela tanto lutou, a memória daquela arcanista forte, perigosa e extraordinária. E é por isso que, com seu último suspiro, ela não implorou por sua própria vida, ela apenas pediu, com o peso de uma espécie inteira nas costas, para nunca, jamais ser esquecida. Nós já falamos sobre como o Enigma se tornou o grande rosto do niilismo nessa história, quando um homem brilhante cai no fundo do poço e lê o relatório da própria irmã, que a esperança acabou, o vazio parece ser o único lugar confortável para descansar, mas a verdadeira tragédia de Adler Hoffman não é ter desistido, é ter voltado a acreditar. Depois dos eventos em Apeiron, quando a mão de Lucy o puxou para fora do abismo, o Enigma ousou fazer o que a maioria dos humanos não conseguia mais. Ele acendeu uma nova vela no meio da tempestade, ele voltou para a mesa do projeto, decifrou a mecânica dos rituais em grande escala e foi a peça central na criação da maior obra de resistência humanitária da história, o guarda-chuva anti-tempestade. E qual foi a recompensa que o universo lhe entregou por tentar salvar o mundo? Sua irmã, Greta, morreu. Os seus iguais, os humanos no comando da Fundação, cegos por um pânico paranoico e pela covardia, destituíram Lucy da liderança de Laplace simplesmente por ela ser arcanista, arrancando o único porto seguro que ele tinha. E para coroar a piada de mau gosto, ele ainda foi obrigado a assistir, de mãos atadas, a Manus Indact reescrever uma linha do tempo inteira, bem diante de seus olhos. O mundo não deu um único segundo de paz para aquela pequena chama de esperança que ele lutava para proteger. Pelo contrário, assim que o Enigma conseguiu se colocar de pé, a realidade bateu com o dobro de violência para quebrar as suas pernas mais uma vez. Esse ciclo de tortura psicológica chega ao seu limite absoluto durante os eventos da simulação Toy Box e na escalada da Torre de Babel, na versão 3.6 do jogo, preso no olho do furacão e lutando pela própria vida contra uma matemática temporal impossível, o Enigma é encurralado pela mais dura das realidades, a ciência pura. A ferramenta pela qual ele tanto sangrou havia atingido seu teto. A razão humana estava matematicamente morta. Ela já não era mais o suficiente para mantê-lo respirando. Para escapar daquela prisão, Adler tomou a decisão mais extrema de sua vida, consumiu os doces de pricasma modificados e forçou o despertar de suas células arcanistas latentes. Ele recorreu à magia que tanto combateu. Se olharmos apenas para o arco pessoal de Enigma, isso é uma grande vitória. Ele provou que não quebra mais com facilidade, que amadureceu e que está disposto a engolir o próprio ego para continuar lutando. Mas se olharmos para isso através das lentes da humanidade, esse momento é um golpe devastador, é um sabor amargo de cinzas, porque a única forma que o maior defensor da ciência humana encontrou para sobreviver foi deixando de ser estritamente humano. Ao acordar o arcano dentro de si para vencer onde a lógica falhou, o Enigma entregou a prova definitiva de que todas as preces fúnebres e todos os niilistas que desistiram lá no começo estavam desde o primeiro segundo tragicamente corretos.
Nossa jornada pelo abismo humano de Reverse estaria incompleta se não tocássemos na ferida mais sangrenta dessa história, a raiz de toda a tragédia, o combustível que alimenta a Manus Indacti e o maior erro histórico da humanidade, o ódio antimágico. Sim, o preconceito é um clássico que parece não ter detalhes adicionais que mereçam ser explorados, mas se você observar a anatomia desse preconceito ao longo do tempo, notará uma mutação assustadora. Nas eras mais antigas que visitamos, ao longo das viagens do tempo, o ódio nascia da fonte mais primitiva da mente humana, o medo do desconhecido. Era a ignorância medieval, rejeitando o que não conseguia compreender. Só que o tempo, por mais lento que seja, cura. Década após década, essa mentalidade estava evoluindo. A prova mais viva disso é o choque genuíno de Regulus e Apple diante de episódios de linchamento ou intolerância. Para eles, atirar pedras em um arcanista era um retrocesso absurdo, uma loucura anacrônica de um mundo que já esteve aprendendo a conviver em paz. A verdadeira tragédia, então, acontece quando olhamos para a Fundação, justamente no epicentro da intelectualidade, no lugar que deveria ser o farol do progresso e o santuário do futuro. Essa evolução simplesmente nunca existiu. Ali dentro, o relógio moral retrocedeu para as eras das trevas, e o motivo disso não é mais a simples ignorância, é o pânico, é o ressentimento e a inveja de uma espécie derrotada. Quando os humanos perceberam que estavam perdendo o mundo, vendo a ciência ruir e tudo que alcançaram se dissolver perante a tempestade, aquele velho preconceito foi reciclado. Ele deixou de ser um medo supersticioso e virou uma política de Estado. Dentro da instituição mais avançada do planeta, a intolerância se institucionalizou, erguendo muros e colocando sistematicamente crianças humanas contra crianças arcanistas. E é aqui que atingimos o estágio terminal do apodrecimento moral da humanidade. O que a liderança corporativa faz não é apenas discriminar, ela aprisiona, doutrina e transforma crianças como Soneto e Vertin em bucha de canhão descartável. É um comércio de almas, no qual a elite prefere escravizar um milagre a ter que engolir o próprio orgulho e admitir sua irrelevância na cadeia evolutiva. Isso vai muito além das antigas caças bruxas. É uma engenharia de tortura psicológica e escravidão moderna, desenhada milimetricamente para esmagar naquelas crianças até mesmo a capacidade de perceberem que estão sendo usadas. Mas o feitiço cobrou seu preço em sangue. Hoje, com a Manus Indacti empurrando o tabuleiro para o checkmate e provando que nem mesmo toda essa crueldade será o suficiente para travar o fim do mundo, uma pergunta assustadora ecoa nas paredes de Laplace. Quando a paranoia atingir o seu ápice, até que nível de monstruosidade os humanos vão descer? E no fim das contas, existirá alguma salvação possível para eles? Vertin cruzou o caminho de tantos humanos brilhantes, leais e complexos que ela desejava salvar com todas as suas forças, mas a realidade do universo é implacável. A maleta, o único barco salva-vidas nesse dilúvio temporal, tem uma trava na porta. Ela é cega para a boa vontade e só protege quem tem sangue arcanista nas veias. A Fundação já é um castelo de cartas desmoronando, uma bomba relógio que em breve a nossa Timekeeper será forçada a deixar para trás. Quando esse dia chegar e os céus desabarem pela última vez, para onde a humanidade vai correr? Por enquanto, não há promessas, não há milagres e não há resgate. Essa é apenas mais uma pergunta solitária que continua ecoando no mais absoluto vazio. No final das contas, Reverse nos entrega uma verdade desconcertante. A tempestade não é o grande vilão clássico que você simplesmente derrota para o mundo voltar ao normal. É um filtro evolutivo. Ela é o carrasco implacável da arrogância humana, que insiste em lutar, usando as relíquias de um mundo morto, a soberba científica, o desejo obsessivo de controle ou a pura e simples negação da realidade, acaba triturado por duas engrenagens que nós conhecemos muito bem: o vazio que consumiu o Enigma ou as sombras morais que engoliram Constantine. A sobrevivência nessa nova era exige algo que a humanidade, ao longo de toda a sua história, sempre detestou ter: humildade. Porque, enquanto os antigos reis da Terra desmoronam sob o peso do próprio ego, a equipe de Vertin continua marchando pelo olho do furacão, provando que só floresce no abismo quem aprende a dançar com a tempestade. E é exatamente nesse ponto que a nossa análise se encerra, e o nosso banquete semanal foi servido mais uma vez. Para provar que você é um daqueles investigadores brabos que acompanhou o nosso mergulho psicológico até o último segundo, comenta aqui embaixo a frase "em busca de salvação". Assim eu vou saber exatamente quem é a elite aqui do canal que sentou com a gente nessa mesa até o final. Mas muito obrigado de coração pela companhia e por ter assistido até aqui. Valeu, falou, fui!